Naquela terça-feira, 13 de junho, o ar no sul de Minas Gerais não tinha cheiro de quentão nem de fogueira. Tinha o cheiro seco da poeira, o gosto amargo do desespero. Eram exatamente 3 da tarde, quando a pá de Benedito feriu a terra. O som foi oco, um baque surdo que ecoou pelo pasto rachado. Benedito era cafeicultor, o terceiro de sua linhagem, e suas mãos eram um mapa de sulcos tão secos quanto o chão que ele agora cavava. A seca que se arrastava por 8 longos meses não era mais um problema climático, era um veredito. Uma sentença que esfarelava a fé do homem mais devoto da pequena Vargem Bonita. Ao seu lado, sobre um pano de saco, repousava a imagem de Santo Antônio. Era uma herança do avô português, com a pintura gasta pelo tempo e o menino Jesus no colo, parecendo fitar Benedito com uma piedade que ele já não conseguia suportar. A raiva que sentia era fria, mais profunda que a fúria que quebra. Ele não a quebraria, ele a enterraria. De bruços, com o rosto virado para o fundo da terra, no ponto mais estéril de toda a sua propriedade. Um sepultamento, o enterro da última esperança, para que ela parasse de assombrá-lo. Essa crise de fé não nasceu da noite para o dia. Ela foi semeada por semanas, em presságios que se acumulavam como nuvens de chuva que prometiam tudo e não entregavam nada. O primeiro sinal veio do velho livro de orações de sua avó. Por 3 vezes, em 3 dias diferentes, o livro caiu da prateleira da sala, sozinho. E nas 3 vezes abriu na mesma página, a da bênção dos pães. Um pedido de fartura que, diante dos celeiros vazios e do gado magro, soava como uma cruel zombaria. Benedito apenas recolocava o livro no lugar, com o maxilar travado. O segundo aviso veio em um sonho de sua esposa, Lourdes. Ela era a única na casa cuja fé ainda ardia, uma vela teimosa contra o vento da desgraça. Lourdes sonhou com um único lírio branco, perfeito, brotando sem água de uma mancha de terra que ela não reconhecia. Mas o perfume, ela jurava que, ao acordar, o cheiro adocicado da flor ainda estava no quarto. Ela contou ao marido, os olhos brilhando. Benedito deu de ombros. É o desespero fazendo a gente ver coisa, mulher. O último presságio foi o mais estranho. O poço, que secara completamente desde o carnaval, de repente começou a fazer barulho. Por uma noite inteira, um som gutural, um borbulhar vindo das entranhas da terra, como se a fonte estivesse voltando à vida. O casal passou a noite em vigília, sem dormir, ouvindo a promessa de água. Mas quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, o som cessou. O silêncio que se seguiu era mais profundo, mais morto do que antes. Para Benedito, aquilo não foram sinais divinos. Foram os últimos espasmos de uma terra moribunda, os últimos suspiros de um moribundo. E ele não aguentava mais assistir. A pressão que o esmagava, no entanto, tinha um nome e um sobrenome, Amâncio Guedes. Ele não era um vilão de novela, com risada maléfica e bigode torcido. Era pior. Era real. Um empresário do agronegócio, desses que falam com uma polidez que corta mais que faca, lamentando a baixa produtividade e a ineficiência dos pequenos produtores. Ele cercava as fazendas da região como um gavião paciente, esperando a fraqueza. E a seca era a fraqueza perfeita. Amâncio não queria o café de Benedito, que já não valia quase nada. Ele queria a terra. E, mais importante, queria a fonte de água que, por um direito antigo, nascia ali e abastecia outras propriedades. Com a estiagem, aquela fonte se tornara o bem mais valioso de todo o vale. Amâncio não usava de violência, não precisava. Ele usava a burocracia, a asfixia lenta dos papéis, notificações, laudos ambientais que de repente encontravam problemas nunca antes vistos, e a constante, silenciosa lembrança da dívida de Benedito no banco da cidade. O que ninguém sabia era que Amâncio Guedes também era filho de um pequeno agricultor, um que perdeu tudo décadas atrás. Sua eficiência implacável, sua fome por terras, era uma forma de vingança contra a fragilidade que um dia destruiu sua própria família. Ele não estava comprando fazendas, estava matando o fantasma de seu pai.
O golpe final, o ponto sem retorno, chegou numa manhã de segunda-feira. Um oficial de justiça, um rapaz novo com o rosto cansado, entregou a notificação. Não era um aviso, era uma ordem de execução da hipoteca. Benedito tinha exatas 72 horas. Ou aceitava a oferta irrisória de Amâncio, que mal pagava as dívidas, ou veria a fazenda Santo Antônio, o lar de sua família por mais de um século, ir a leilão por um preço ainda menor. Foi naquela noite, sob um céu sem estrelas e com aquele papel sobre a mesa da cozinha, que a fé de Benedito finalmente se partiu. O silêncio na casa era pesado, denso. Ele se levantou, foi até o oratório na sala, pegou a imagem do santo padroeiro da fazenda e marchou para fora. Não disse uma palavra a Lourdes. Ele caminhou até o pasto, para o lugar mais esquecido, mais árido, o mesmo pedaço de chão cinzento que Lourdes, sem saber, havia descrito em seu sonho. Ali, com a raiva silenciosa de um homem que se sente traído pela última coisa em que acreditava, ele cavou o buraco. E enquanto a terra seca cobria a imagem, ele sussurrou para o chão, para o santo, para Deus, para quem quisesse ouvir. Se não olhas por nós, então fica aqui, neste chão, que também abandonaste. Os 2 dias seguintes foram feitos de um silêncio que pesava mais que qualquer grito. A quarta-feira e a quinta-feira se arrastaram sob um sol impiedoso, marcando as horas que faltavam para o fim. Dentro da casa, o ar era rarefeito. Lourdes, em segredo, dobrava roupas e as colocava em caixas de papelão, com um choro contido que só ela ouvia. Benedito não falava. Sentava-se na varanda, os olhos fixos num horizonte que não prometia nada, o corpo rígido como a terra lá fora. Ele não olhava para a esposa, não olhava para o neto. O prazo final se aproximava, sexta-feira, 3 da tarde. O mesmo horário em que ele havia enterrado o santo. A simetria era cruel. Naquela casa, o tempo parecia ter morrido. Mas para o pequeno Lucas, de 6 anos, o tempo era outra coisa. Era o sol que esquentava a terra para brincar, era a fome que anunciava o almoço. E naquela tarde de quinta-feira, a poucas horas do ultimato, ele correu para o pasto seco atrás de uma borboleta. Foi então que ele viu. E o mundo de uma criança não tem espaço para o impossível. Ele entrou em casa como um foguete, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Vô, o pasto tá pegando fogo, um fogo de flor! Benedito nem se moveu. Sua exaustão era um poço fundo. Para de inventar história, menino, agora não. A voz dele saiu gasta, um arranhar de pedras. Mas Lourdes, que estava na cozinha com um pano de prato nas mãos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fogo de flor. A imagem era estranha, poética, e algo no desespero genuíno do neto a tocou. Ela largou o pano sobre a mesa, olhou para o marido imóvel e decidiu. Segurou a mão pequena de Lucas. Me mostra, meu filho, onde está esse fogo? O menino a puxou pela mão, correndo na frente, de volta para o lugar mais esquecido da fazenda, o lugar que Benedito havia escolhido para seu ato de desespero. E à medida que se aproximavam, Lourdes sentiu algo antes de ver. Primeiro, o cheiro. Não era o cheiro de poeira e capim seco. Era um perfume adocicado e intenso, que ela reconheceu do seu sonho, o perfume de lírios. Mas havia algo mais, misturado a ele. Um aroma quente, reconfortante, de pão fresco, saído do forno. O cheiro da fartura, o cheiro da página do livro de orações. Se essa busca por sentido te toca de alguma forma, inscreva-se agora, porque o que eles encontraram a seguir desafia a explicação. Quando chegaram ao local, Lourdes parou de repente, a mão cobrindo a boca. O ar ficou preso em seus pulmões. Ali, no exato ponto onde Benedito havia enterrado a imagem, brotava da terra cinzenta e rachada um círculo perfeito de lírios brancos. Não era 1 ou 2, eram dezenas. Flores de um branco quase luminosas, viçosas, com gotas de orvalho nas pétalas, como se tivessem sido regadas por um mês inteiro. O contraste com a desolação ao redor era tão brutal que parecia uma pintura, uma miragem. E o ar ao redor daquele círculo de flores era diferente. Era fresco, úmido, como o sopro frio que escapa de uma gruta em um dia de calor.
Um oásis de vida e perfume no meio do deserto particular daquela fazenda. Benedito, vencido pela insistência do silêncio, levantou-se e seguiu os dois, arrastando os pés. Ele esperava encontrar uma brincadeira de criança, talvez algumas flores de plástico que o menino tivesse achado. Mas quando ele chegou ao topo da pequena elevação e viu a cena, suas pernas fraquejaram. O homem, duro como aroeira, desabou de joelhos na poeira. O cinismo, a raiva, a desesperança, tudo se desfez diante daquela visão. Ele viu o círculo de lírios, ele sentiu o perfume de pão, ele sentiu a umidade no ar seco. E ele soube. Naquele exato momento, um som quebrou o transe. O ronco de um motor potente, subindo a estrada de terra. Uma nuvem de poeira se erguia no horizonte, anunciando a chegada de uma caminhonete preta e reluzente. Era Amâncio Guedes. Ele vinha com seu advogado, pontual como a morte, para a assinatura final dos papéis, para tomar posse do que acreditava já ser seu. Ele não poderia prever o que o esperava. A caminhonete parou e o motor foi desligado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido de alguma cigarra teimosa e pelo som do vento no capim seco. Amâncio Guedes desceu do veículo com a lentidão de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Ajeitou o colarinho da camisa, a pasta de couro com os contratos na mão, o rosto uma máscara de eficiência fria. Seu advogado desceu logo atrás, um homem pálido e de gestos nervosos. A expressão de triunfo de Amâncio, no entanto, congelou no meio do caminho. Seu olhar varreu a cena, tentando processar os dados incongruentes. Primeiro, viu os vizinhos, uns 5 ou 6, parados a uma distância respeitosa, cochichando e apontando. Depois, viu Benedito e Lourdes, de joelhos na poeira, não em sinal de súplica a ele, mas de adoração a algo que ele ainda não via. E então, seu olhar finalmente encontrou o epicentro daquela estranha congregação. Aquele círculo impossível de flores brancas. Ele franziu a testa, a incredulidade se transformando em irritação. "Que palhaçada é essa?", murmurou para o advogado. Caminhou a passos firmes, contornando o casal ajoelhado até a beira do círculo de lírios. O cheiro o atingiu em cheio, o perfume doce e a fragrância de pão quente. Ele recuou um passo, instintivamente. "Algum tipo de fungo", disse ele em voz alta, mais para convencer a si mesmo. "Uma anomalia botânica. Essa terra tá tão doente que tá alucinando." Foi quando um de seus próprios homens, um capataz idoso e de pele curtida chamado Zé, que o acompanhava na carroceria da caminhonete, se aproximou. Zé era um homem de poucas palavras e muita lealdade, que vira todo tipo de coisa naquela vida de roça. Ele olhou para os lírios, para o orvalho que brilhava neles sobre o sol inclemente, e seu rosto se transfigurou. O queixo tremeu. O chapéu de palha caiu de sua cabeça, esquecido na poeira. E então, para o completo espanto de Amâncio, o velho Zé dobrou os joelhos ali mesmo, juntou as mãos calejadas e começou a rezar uma Ave-Maria, a voz embargada, as lágrimas escorrendo sem vergonha pelo rosto sulcado. Aquele ato de fé pura, vindo de um homem que ele considerava seu, foi a pedra que quebrou a vidraça da sua lógica. O som da reza de Zé desarmou Amâncio Guedes de uma forma que nenhuma negociação ou ameaça jamais conseguiria. Ele olhou para os lírios de novo, e a imagem não era mais uma anomalia botânica, era um eco. Um eco de sua própria infância, de uma cozinha de chão batido, e de sua mãe, uma mulher pequena e fervorosa, também de joelhos diante de uma imagem gasta de Santo Antônio, rezando por chuva, numa seca igualmente cruel, décadas atrás. Ele sentiu o cheiro do pão que ela assava para a promessa. Ele viu a devoção dela refletida no rosto de seu capataz. E naquele instante, Amâncio entendeu. Aquele milagre não era para Benedito, não era sobre a terra, a dívida ou a fonte de água. Era um recado para ele. Um espelho que refletia o homem em que ele havia se transformado, tão seco e estéril quanto aquele pasto. Sem dizer uma única palavra, Amâncio Guedes virou-se. Seu advogado abriu a boca para perguntar algo, mas Amâncio o silenciou com um gesto seco e imperativo da mão. Ele caminhou de volta para a caminhonete, abriu a porta e entrou. O advogado, confuso, o seguiu.
Amâncio deu a partida, o motor roncando de volta à vida e manobou o veículo na estrada estreita. Ele foi embora, levantando uma nuvem de poeira que, por um momento, cobriu tudo, deixando para trás os vizinhos atônitos, a família de joelhos e um silêncio cheio do peso de uma decisão que não precisou ser dita. A rendição não foi a um fazendeiro, mas a algo infinitamente maior. Se histórias sobre a fé que move o invisível te conectam a algo maior, inscreva-se agora, porque o legado daquele dia estava apenas começando a florescer. A validação externa não tardou. Dias depois, um jornalista do Gazeta do Vale, o jornal regional, chegou à fazenda. Era um rapaz cético por ofício, mas seus olhos não conseguiam negar o que viam. Ele fotografou os lírios, que permaneciam viçosos e inexplicáveis. Entrevistou Benedito, Lourdes, os vizinhos, até mesmo o capataz Zé, que recontou a história com a simplicidade de quem narra um fato. A matéria saiu na capa da edição de domingo, cautelosa, mas fascinada. A frase final pertencia a um agrônomo da cooperativa local, que o jornalista levara até lá. Do ponto de vista científico, dizia o laudo, não há nenhuma explicação para o florescimento de Lilium candidum nessas condições de solo, umidade e temperatura. É, para todos os efeitos, impossível. Meses depois, a fazenda Santo Antônio respirava de novo. Como se o milagre das flores tivesse destravado os céus, as chuvas voltaram na semana seguinte. Uma chuva mansa, persistente, que encharcou a terra sedenta por 3 dias e 3 noites. O local onde os lírios brotaram tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa. Alguém fincou ali um crucifixo de madeira de aroeira e nunca faltavam flores frescas e velas deixadas por gente da região. Benedito, com uma paz que ele não sentia há anos, voltou àquele ponto. Cavou com cuidado, com a reverência de quem resgata um tesouro. Desenterrou a imagem de Santo Antônio, limpou a terra de seu rosto com as próprias mãos e a levou para a pequena capela da fazenda, agora entrolizada em um altar improvisado mais digno. Sua fé não fora apenas restaurada, ela havia sido forjada no fogo da provação e renascida da terra seca. E a terra, como se respondesse àquela fé reencontrada, bebeu a água da chuva como um peregrino sedento. A fonte voltou a correr, mais forte do que antes, e o verde teimou em cobrir novamente os campos de Benedito. Mas o maior milagre silencioso ainda estava por vir. Cerca de um mês depois, uma equipe de perfuração de poços artesianos chegou à Vargem Bonita. O contrato, já pago, era para um poço comunitário, no ponto exato que beneficiaria não apenas a fazenda Santo Antônio, mas outras 4 propriedades vizinhas, as mais castigadas pela seca. O benfeitor era anônimo. Ninguém nunca soube oficialmente quem pagou, mas no silêncio daquela gente do campo, todos entenderam o recado que Amâncio Guedes deixara para trás. Nos anos que se seguiram, a história tomou pernas próprias, se espalhando pelos vales e montanhas do sul de Minas. A Festa dos Lírios de Santo Antônio entrou para o calendário da região. Todo 13 de junho, uma missa campal é celebrada ao lado da pequena ermida que se formou no pasto. E ao final da celebração, cumprindo a promessa daquela velha página do livro de orações, centenas de pães benzidos são distribuídos aos romeiros. O cheiro de pão fresco e lírios agora é o cheiro da esperança. O que floresceu naquele pasto rachado, afinal, não foram apenas flores. Foi a prova de que a fé, mesmo quando enterrada de bruços na mais profunda escuridão, pode brotar da terra seca como a mais luminosa e teimosa das esperanças. Se você acredita que a fé pode nascer nos lugares mais improváveis, inscreva-se no canal e comente abaixo qual foi o maior milagre que você já testemunhou na sua vida.